as anotações? Todos vocês? Isso mesmo, pega os cadernos, as canetas, tudo que for necessário para vocês fazerem as anotações. Estamos dando uma aula. Isso, pega umas coisas. Todos organizados? Podem deixar as suas câmeras abertas, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Eu sou a monitora Lariane Federico, da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural Regional da UPEStre. Hoje à noite, no dia 18/8/2020, às 19 horas, vou ministrar uma aula de Ciências Exatas, Matemática, Química e Física, e também esclarecer algumas dúvidas se você estiver no momento. Peço desculpas se em algum momento travar a internet, alguma situação similar a essa. Só me comunicar, qualquer coisa me mandem uma mensagem no WhatsApp ou no chat. Iniciamos assim, primeiramente, com a nossa aula de matemática. Vocês podem me interromper em qualquer momento, ou no chat, ou até mesmo abrindo o microfone de vocês. Quanto mais vocês puderem interromper e dialogar comigo, a aula vai se tornar mais interessante, mais eficaz para nós, né? Porque senão é aquela situação, o aluno acaba escutando, e muitas vezes não tendo aquela troca de experiência entre o professor. Porque nós, em sala de aula, nós somos o quê? O que a prof aprende com vocês é o mesmo jeito que vocês aprendem comigo. Eu aprendo e vocês aprendem. É uma troca de experiência entre o sujeito e o objeto. Todos estão conseguindo visualizar a apresentação de hoje à noite? Sim. Sim. Sim? Então tá. Nós iniciamos, podemos iniciar então com a disciplina de matemática? Sim. Então, nós iniciamos com matemática. No momento que vocês quiserem interromper a prof, podem interromper em qualquer momento, que a professora para e faz a explicação para vocês. Além de todo o conteúdo que a prof vai explicar, nós também eu também vou fazer uma explicação das atividades que vocês têm para resolver em casa, para que assim a gente possa entender essa construção de conhecimento entre esse entorno, nesse momento que nós estamos nas aulas remotas, nas aulas sincronizadas, nas aulas online. Então, vocês já estão na 8ª alternância de vocês. Fechamos a 7ª alternância com o teste do conhecimento, onde a gente finaliza 7. Passamos por 7 alternâncias. Nós temos 14 alternâncias pela pedagogia da alternância, que é o que nós trabalhamos na Casa Familiar Rural, que é o ensino médio e a qualificação para a agricultura familiar através da pedagogia da alternância. Já chegamos na 8ª alternância, que já estamos decorrendo para mais da metade, que seria do ano letivo. Do dia 17/8 ao dia 21/8 é a alternância de vocês. Sempre informando o tema gerador de vocês, que é a organização da propriedade. No momento que vocês for fazer o estudo do tema gerador, a organização da propriedade, vocês vão várias vezes se deparar com propriedades básicas da matemática. No momento que vocês organizar, no momento que vocês assimilar essa organização, no momento do estudo, quais são essas operações básicas? Adição, subtração, divisão, multiplicação, são aquelas operações que vocês já conhecem e vocês vão estudar ou não, usar ela no momento e vocês nem vão se deparar que vocês estão utilizando a matemática. Então, a matemática, como eu digo para vocês, ela é a mãe das exatas, né? O que seria da matemática se não existisse no nosso mundo, no nosso planeta? Então, ela consegue ser muito fácil organizada ou vista, ou dizendo melhor, você consegue muito fazer a interpretação dela num tema gerador, ou visualizar ela, ou até mesmo fazer a prática dela muitas vezes sem notar. Mas seguindo adiante, se vocês tiverem alguma dúvida em algum momento do parte do tema gerador com a parte da disciplina de matemática, nesse estudo, me procure que a gente esclarece as dúvidas de vocês no que for necessário. Mas, com o tema gerador que nós
temos, e a 8ª alternância, que começa dia 17 ao dia 21, nós seguimos o nosso conteúdo. E esse conteúdo que nós seguimos, ele ainda continua na página 53 e 58. Então, a Milena me fez uma pergunta essa semana. Prof, nós já vimos plano cartesiano. Sim, nós vimos um estudo do plano cartesiano através dos pontos. A professora sempre gosta de relembrar. O que é relembrando? Relembrando é quando a gente relembra o que a gente já estudou, porque ela é uma sequência de um próximo conteúdo. Então, a professora, antes de iniciarmos esse conteúdo do 53 à página 58, que vocês encontram no livro, a professora vai novamente explicar o que seria o plano cartesiano, que dá sequência às funções. Das funções, ele dá sequência a um plano cartesiano crescente, decrescente, parábola para cima, parábola para baixo, algo contínuo entre eles, e assim por diante. Tudo é uma sequência, certo? Então, por isso que a professora sempre faz o quê? A professora sempre procura relembrar, para que vocês possam, né, através dessa releitura, a gente possa lembrar o que a gente já estudou. Eu sempre cito um filósofo muito importante, ele é sempre muito homenageado dentro da matemática, que foi René Descartes, né? 1596 a 1650. Foi um dos grandes famosos que conseguiu fazer o método do sistema de eixos, através das noções das coordenadas. Então, foi ele que conseguiu fazer esse estudo, que é o estudo do plano cartesiano, que sem você não saber o que é plano cartesiano, você não consegue entender a parte das funções. Então, relembrando que o grande protagonista, o grande matemático, foi René Descartes. Ele fez todo aquele percurso, aquele aperfeiçoamento da parte teórica, a parte prática, para que assim a gente pudesse fazer o estudo do que era o plano cartesiano. Sempre lembrando que o plano cartesiano, ele tem retas reais, que são 2 retas. E essas retas, elas formam um ângulo de 90 graus. Entre um eixo horizontal, que é chamado de abscissa, ou o eixo vertical, que é chamado de ordenadas. Que nada mais é que nós temos um ponto. Esse ponto, ele é dado por um ângulo de 90 graus. Como vocês vão visualizar agora no momento. Só para relembrar vocês, tudo que a prof está falando agora, nós já estudamos anteriormente. Isso é que vocês possam relembrar o estudo anterior para nós chegarmos até o momento. Até então, que vocês ficaram com muita dúvida, alguns de vocês, referente aos pontos, como formar esses pontos. Por isso que a prof está fazendo essa releitura. Acredito que agora, no momento que a professora passar esse slide, vocês vão relembrar o que é esse plano cartesiano. Nada mais é que nós temos um ponto, esse ponto é 0, como vocês podem visualizar. Nós vamos ter as nossas abscissas, que é a x, que é a reta deitada, a nossa ordenadas, que é y, que é a nossa reta de pé. Ela vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. Através desse plano cartesiano, nós também chegamos no estudo do primeiro, segundo e terceiro quadrante, que nada mais é que são as 4 regiões. Sabe quando nós vamos voltar a estudar esse plano cartesiano dentro de uma circunferência, de uma trigonometria? Quando você estiver lá no terceiro ano. Segundo ano, a gente inicia com seno, cosseno, tangente, dentro assimilando eles. Depois nós chegamos no terceiro ano e a gente faz todo um conjunto. Por isso que é tão importante nós entendermos bem o conceito. Porque a matemática, ela é uma linha que ela começa e ela não tem fim, ela é infinita. Mas ela tem um começo, um meio e vai indo, ela não tem um fim. Porque ela é contínua, ela sempre vai ter uma sequência de um novo estudo. Relembrando isso, que é maravilhoso, nós vamos chegar numa parte, funções. Prof, prof está explicando funções. Sim, a prof está explicando funções. Vocês vão se deparar também agora com o diagrama de Venn, que nada mais é que eram os nossos conjuntos que a gente aprendeu lá no início.
tá, prof? A prof está explicando tudo isso. E a prof parou de explicar plano cartesiano? Sim, porque depois de todo esse conceito de função, nós vamos chegar no ponto de entendermos uma função, ou ela pode ser de primeiro grau, ou ela pode ser de segundo grau, dentro de um plano cartesiano. Pessoal, vou parar por aqui, quero que vocês me dizem. O que a prof falou até agora, vocês entenderam? Sim. Sim. Os demais? Sim. Posso dar continuidade? Sim, professor. Bom, então, o que é função? Função é um conceito fundamental dentro da matemática, tá? Ela é um conceito básico em termos de conjuntos, como a professora disse para vocês. Vocês podem notar que a professora não tem muito hábito de ler os slides. Eu procuro fazer uma explicação mais fácil de entendimento. Mas tudo que a prof está explicando está nos slides. Então, relembrando, função é um termo de conjuntos que vocês aprenderam lá no nível 1 de matemática, aonde a gente fez todo aquele estudo. Agora, relacionando dentro da parte dos gráficos, a gente vai voltar a entender o que era uma função, através de diversos assuntos. Nós podemos relacionar funções em N assuntos. Primeiramente, ela pode ser uma função de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e assim por diante. Elas podem estar relacionadas dentro de um plano cartesiano, elas podem estar relacionadas dentro de um diagrama de Venn, e assim por diante. Para nós entendermos um pouquinho melhor, aonde a gente encontra funções? Um dos exemplos bem básicos são nas tabelas. Preços de uma loja, de cada produto que corresponde a um determinado preço. Exemplo, a professora, vocês lembram que vocês estudaram função e também no teste do conhecimento tinha umas perguntas que diziam bem assim: quanto que vai, qual é o modelo de função através se eu comprar, exemplo, se a professora mandar fazer 90 camisetas, cada camiseta tem um custo de R$2, sendo que tem um valor fixo. E vocês só montavam uma função para a prof. Isso é uma função de primeiro grau, que nada mais é que aquela função que vocês aprenderam lá na sexta alternância, aprendendo hoje junto, vocês vão relacionar dentro de um plano cartesiano. E a gente também pode relacionar dentro de outros exemplos do nosso dia a dia. Preço de uma tabela de preços de uma loja, de um produto. Um outro exemplo, quando vocês pagam a conta de luz, qual é a quantia de energia consumida de cada mês, comparado a cada ano. Isso nada mais é do que uma tabela que vai ter vários movimentos de condução de quantidade de energia que você consumiu naquele momento. E você vai poder fazer a comparação desse contexto. Então, nada mais é que isso é o quê? Uma função. Pessoal, só um minutinho que eu vou aceitar aqui o Victor, tá? Eu volto para a apresentação. Continuando, então, as funções, ela tem vários métodos para você entender. Primeiramente, nós vamos entender o que é uma função num diagrama de Venn, tá? O que é esse diagrama de Venn? É quando nós temos os conjuntos, e esses conjuntos representam aquele estudo que nós vimos lá no nível 1. Depois que nós entendermos essa relação de função, daí sim a gente dá sequência adiante. Primeiramente, nós temos o diagrama, que nada mais é que são dois conjuntos, tá? E nós vamos entender o que é uma relação de função e o que não é. Sempre para ser função, nós vamos ter o mais simples possível exemplo, são dois diagramas de Venn, dado por letras maiúsculas, que seriam conjuntos. Sendo que o conjunto A, que é o dominante, que é aquele que domina, tem que estar relacionado a todos os elementos do conjunto B.
Nunca pode sobrar um elemento. Isso, pessoal, é um exemplo básico, sem anotação de uma função de primeiro e segundo grau. Isso é para vocês entenderem que através desse contexto a gente começa a utilizar as funções. Agora vocês estão reconhecendo o que eu quero que vocês entendam. Se você olhar para esse exemplo ali, vocês vão ver que vocês têm o quê? Dois conjuntos, A e B. Sendo que o conjunto A tem o número 1 que não está flechado com nenhum elemento do conjunto B. Tem um elemento do conjunto A que está sobrando. Por ele estar sobrando, esses dois diagramas que nós temos, por exemplo, não é uma função. Porque para ser uma função, aquele 1 deveria estar ligado num elemento do conjunto B. Todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados. E não pode ter mais do que uma ligação. Daí vocês me perguntam, prof, e o elemento B? O elemento B pode sobrar elementos. Não tem problema nenhum. Ele pode ser conduzido ao elemento A 2 vezes. Sendo que vocês têm que ver quem está dominando, que é o conjunto A. Esse conjunto A não pode ter elementos sobrando. Então, esse exemplo não seria uma função. Seguindo adiante, nós temos um outro exemplo. Esse outro exemplo diz bem assim. A relação também não é função, pois existem o elemento 4 do conjunto A que está sendo ligado 2 vezes no conjunto B. Quer dizer que o A 2 vezes flecha o conjunto B. Não pode, porque o elemento A, os elementos do conjunto A, eles não podem ser flechados 2 vezes, como mostra o elemento 4. E também não pode sobrar elemento. Seguindo, daqui a pouco eu já paro para perguntas. Só para a prof não perder aqui a continuidade. Agora, o que é função, prof? Função nada mais é que quando todos os elementos do conjunto A, que é o dominante, seja ligado com o conjunto B. E esse ligamento pode ser uma vez só. Sendo que pode sobrar elementos no conjunto B? Pode, porque o conjunto B nada mais é do que a imagem. Agora vocês dizem bem assim, prof, mas tu falou lá em cima que a gente consegue relacionar a função com a tabela da quantia de luz que eu gasto em casa, com a tabela de preços de uma loja. Sim, no momento que nós relacionar os problemas, vocês vão entender que esse conjunto A nada mais é que poderia ser a quantidade de roupas que eu tenho numa loja. Se a professora tem 2 peças de roupas, tá? E essas 2 peças de roupas custam R$3, eu iria fazer o quê? 2 vezes 3, que dá quanto? 6. Nada mais é que eu ia flechar o 2 no 6. Se eu dissesse para vocês, a professora tem 5 par de meias, sendo que cada par de meia custa R$1. Nada mais é que ia ser o quê? 1 vezes 5, que iria dar 5. Iria flechar com o conjunto B. Eu iria ter o conjunto A, que ia ser a quantia de peças, tá? Multiplicado ou pelo um valor, ou como você achasse melhor. Certo? Agora eu pergunto para vocês, ficou muito embaraçoso o que a prof falou? Ou vocês conseguiram entender essa comunicação? Mais ou menos? Sim. A prof podia explicar essa última parte ali dos conjuntos de novo? Sim, em que sentido, Frank? Tu quer que eu explico desde a parte do início que eu explico que o conjunto A tem que estar todos flechados com o conjunto B? Não pode sobrar nenhum elemento do conjunto A? Não, só... Hã? Pode perguntar. Se vocês não entenderem, você tem que entender. Franklin, pode perguntar.
O microfone está aberto, pessoal, vocês estão mal. Tá conseguindo me ouvir, Franklin? Eu acho que o Franklin É tá... essa última parte que eu quero que a prof explique de novo. Tá cortando bastante, Franklin. Repete para a prof novamente. Você tem que escrever. Deixa eu mandar no chat. Tá, manda no chat que eu vou ver se eu consigo olhar aqui. Os demais, se conseguir se comunicar, que daí eu leio aqui, que daí fica mais fácil. Pessoal, aqui eu só abri o chat, eu saí da apresentação, só um minutinho, que eu vou... Quando você terminar de escrever, Franklin, você me avisa, tá? Vamos pedir? E daí eu vou tentar explicar para o pessoal aqui. Como é que vocês têm que entender? Imagina, pessoal, que nós tivéssemos... Deixa eu tentar colocar aqui, eu tenho o quadro, mas eu estou usando para os painéis ali atrás. Senão eu poderia explicar para vocês melhor aqui. Ó. O prof vai explicar, tá bom? Ó, olhem, conseguem visualizar? Conseguem visualizar a folha da prof aqui? Sim. Então, a prof tem uma função assim, ó. Isso aqui, pessoal, é uma função. Isso aqui é uma função. Se eu dizer para vocês bem assim, que a professora teve uma função de 2x, tá? 2x. E a professora, nesse lugar aqui do x, a professora disse, tá? Que a professora teve, vamos chutar aqui um valor, 3 vacas, vamos chutar aqui que fosse um valor, 3 vacas, que eu tirei 2 tiradas, 3 vacas que eu tirei 2 tiradas de leite, uma coisa assim, tá? Ou qualquer outro exemplo que eu poderia dar, de batatinha, qualquer coisa que fosse, tá? Eu só pego o valor que eu tenho, né, que vai ser dado, eu só substituo por x. Se aqui o valor for 3, eu vou fazer 2 vezes 3, que dá 6. E eu tenho que ver se essa função, através do problema que eu posso citar, em qualquer problema que eu possa citar, como foi dito, através de uma conta de luz, através de uma loja, através de uma batatinha que eu vou comprar no mercado, até de uma quantia de leite que vocês tiram diariamente, semanal, ou durante o mês, eu crio uma função, certo? E essa função, ela me dá um valor. E esse valor que deu, ele vai ser o conjunto B, que nada mais é que vai ser flechado. É como se eu tivesse a função, o valor x é incógnita, através de um problema relacionado, o resultado que deu é o meu conjunto B. Ficou mais claro? Sim? Sim. Claro, pessoal, agora no momento, nós estamos só entendendo o que seria uma função. Depois a gente relaciona, ao passar dos conteúdos, com os problemas. Mas lembra aqueles probleminhas que nós fazíamos assim? A professora vai dizer para vocês. A professora foi no mercado e comprou 2 quilos de batatinha a R$3. Quanto que eu paguei no final? Eu comprei 2 quilos de batatinhas a R$3. Quanto eu paguei no final? 6, professor. Ótimo! E esse 2 é esse ali que eu tenho no conjunto A. Então, eu flecho ele no conjunto B com o número 6. Entendi agora. É só a ideia do exemplo. E nós podemos citar vários exemplos, entende? Agora eu pergunto para você, Wagner, tá? Uma pergunta. A prof foi na sua casa e comprou 2 cuias, tá? A R$4. Quanto eu paguei no final? 8. Então, o 4 ficou fechado no 8. Isso! Isso a gente pode citar vários outros exemplos que vão ser relacionados a isso. Você entendeu que você usou o X
que o x nada mais é que essa incógnita, que é uma função de primeiro grau que você utiliza várias vezes na tua propriedade ou no teu cotidiano. Só que olhando ali parece estranho, por causa que, tem duas bolas, né? Mas é você relacionando, que nós vamos relacionar, é que a gente vai entender que função é tão importante. Certo? A gente vai fazer a teórica com a prática, através das propriedades da matemática, que estão lá nos livros do ensino médio também. E eu poderia citar vários outros exemplos aqui. Querem fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver o que o Franklin me colocou aqui no chat, né? Não posso esquecer do Franklin. Acho que subiu a tua conversa, só um minutinho. Franklin, tu chegou a escrever aqui no chat? Sim. Ele já entendeu, prof, ele falou. Ah, tu já entendeu, Franklin? Já entendi? Querem fazer mais uma pergunta? O pessoal lá que tá, uns quantos estão com dúvida, aproveitam perguntar. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Quando não tem nenhum elemento relacionado a B, não é uma função. Daí não tem quando... Não, tu quer dizer bem assim, deixa eu voltar aqui para a apresentação da professora aí. Exemplo, se a função que eu resolvo, ela não tem nenhum elemento no conjunto B que seja flechado? Não. Isso? Se não tem nenhuma relação com o A, se não tem nenhuma relação com A com o B, não é uma função, né? Isso! Tá certíssimo o que tu falou. Tem que sempre ter uma relação. Tá bom. Tem todas as relações, o A com o B, senão... Isso mesmo. É como que se a gente tirasse a prova real e a gente colocasse dentro de dois diagramas, dois conjuntos. É algo simples que vocês vivem no cotidiano de vocês. Só que a matemática, ela tenta complicar, né? Daí a prof tem que passar esses meios através para vocês entenderem também. No momento que vocês for fazer um vestibular, um Enem, para vocês entenderem esse conceito. Tá bom? Querem perguntar mais alguma coisa? Não. Posso seguir? Pode. Então tá bom. Você vai seguir aqui. Definimos função como uma relação entre dois ou mais conjuntos. Agora a gente viu em dois conjuntos. Isso é uma regra geral para os elementos do grupo serem relacionados com os elementos do grupo através dessa lei, como vocês entenderem. Conjunto A tem que estar relacionado com o B, tá? Agora a gente vai entender num exemplo, tá? Um exemplo simples, que é o exemplo que a professora deu no livro para vocês. Que é através desse exemplo aqui que vocês vão relacionar ele dentro daquele plano cartesiano decrescente, crescente, constante, parábola para cima, parábola para baixo, que muitos de vocês já viram no ensino fundamental. Quantos de vocês já relacionaram a parte do plano cartesiano com parábola para cima, parábola para baixo, crescente, decrescente? O Victor me falou que sim. O Franklin, na última aula, os demais conseguiram também? Relembram desse conteúdo? Ou para vocês ainda ficou muito vago? Só me confirmam ali o Victor, o Franklin, que disse que já viu. A Milena me comentou também que já tinha visto. Mais ou menos assim. Franklin, Agora deu uma refrescada. deu uma refrescada? Sim. Franklin, quer comentar alguma coisa? Que você disse que também tinha um conhecimento do conteúdo, que você tinha visto um pouco no fundamental? Franklin está com vergonha, acho que não quer comentar. Os demais querem fazer um comentário antes da prof iniciar o exemplo? Nossa, eu não vi isso, não. Eu vi. Não viu?
Eu tenho Não tem conteúdo problema. aqui de funções que são bem diferentes, que eu não sei se vai. Tá, mas não tem problema, pessoal. Alguns de vocês viram, alguns de vocês não tem problema nenhum. Então, vamos voltar. A gente aprendeu o que é plano cartesiano, que é um ângulo de 90 graus, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, que é dentro de uma circunferência, que nada mais é que uma roda de carroça, que é um pneu de um carro, de um trator, de um caminhão e assim por diante. Imaginam que isso está tudo relacionado à trigonometria. E isso que eu falei para vocês até agora é relacionado com o cotidiano de vocês. Além de tudo que é relacionado com o cotidiano de vocês, agora vocês vão entender o que a prof explicou aqui, ó. Tá? O que eu vou explicar aqui para vocês é o que eu coloquei aqui. Que a função nada mais é do que são aquelas letrinhas que vocês não gostam. Y e X. Que é relacionado dentro de um problema que vai dar um valor de um conjunto A numa formação num conjunto B, que você pode relacionar em N problemas ou situações. Aqui no momento, a professora só está explicando a sua lei de formação, para que assim, adiante, nós conseguimos relacionar mais profundamente, certo? Então, nada mais é do que a substituição do valor de uma incógnita, de um problema relacionado, como eu citei para vocês antes. Se eu compro do Wagner 2 cuias e pago R$4 cada cuia, nada mais é que 2 vezes 4, que é 8. Isso é uma função de primeiro grau. Ou eu poderia dizer bem assim, fui na casa do Wagner, né? Comprei 3 cuias e paguei R$9. Nada mais é que 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Que é a nossa potenciação, que é as propriedades da matemática que vocês viram lá no ensino fundamental. Que se vocês não relembram, eu lembro para vocês. Então, não fiquem apavorados em momento nenhum. A prof agora está fazendo vocês relembrar, fazendo vocês se familiarizar, entender que isso vocês já viram. E esse X e Y não são coisas apavorantes. São algo que você relaciona, certo? E ele vai usar as propriedades, com certeza, de uma função de primeiro grau ou uma função de segundo grau. E assim por diante. Aqui nós só temos uma lei de formação, como a prof explicou para vocês, de uma substituição de uma propriedade. Vocês têm o quê? Y igual a x ao quadrado, valores de A, que vocês só substituíram, usam a propriedade da matemática, que é potenciação, que vocês aprenderam lá no 6º ano do ensino fundamental. Usa jogo de sinal, certo? Positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Lembram da musiquinha? Vários de vocês escutaram. Então, isso aqui é só uma apresentação de uma substituição. Lembram aquela questão que vocês tinham no teste do conhecimento? Se eu não me engano, na 6ª alternância, que vocês ficaram com muita dúvida, que era só substituir os valores? Isso aqui nada mais é do que substituir os valores. E que eu quero que vocês entendam que essa substituição de valores pode ser dada através de qualquer problema do dia a dia de vocês. Certo? Agora eu pergunto pedir para Kelly. Kelly, se hoje você tirou 2 quilos de laranja, amanhã você tira mais 2 quilos de laranja, com quantos quilos você fica no final? Com 4? 4. Agora você olha esse y aqui embaixo, 2 elevado ao quadrado. Conseguiu visualizar o último ali? Pra mim não tá aparecendo. Aqui, ó. O penúltimo, tu conseguiu visualizar? Agora sim. 2 elevado ao quadrado. Não é 2 vezes 2 que é 4?
Sim. Que nada mais é que essa função maravilhosa de y e x ao quadrado? Sim, agora que eu tava percebendo, eu tenho tudo aqui no meu caderno, isso também. Eu adoro isso. Viu como vocês conseguem? Vocês são inteligentes. Vocês trabalham no dia a dia isso. Não tenham medo. A letra na matemática ela não veio para apavorar. Só que nós temos que relacionar ela com a teoria das propriedades da matemática e envolver com o nosso dia a dia. Você sabe perfeitamente essa lei de formação yx ao quadrado que você fez para mim ali da laranja tranquilamente. Se você relembrar, nada mais é que você fez uma potenciação. É ou não é? Pois é. Viu que maravilhoso? Pois é. É isso que eu quero dizer para vocês, que a gente vai relacionar, é muito bom. Os demais querem me fazer alguma pergunta? Isso aí eu já fiz, assim. Isso aí eu já fiz. Alguém quer me perguntar alguma coisa, pessoal? Não. Todos entenderam tranquilamente? Sim. Nossa, mas estão me deixando muito orgulhosa, então. Vamos prosseguir, então. Tá? Então, seguindo aqui, ó. Tudo que o Clério antes me fez a pergunta, né, Clério? Isso. Clério, ele me perguntou bem assim. Prof, quer dizer que todos os conjuntos do A ou conjunto A, B, a gente pode dar o nome que a gente quer para os conjuntos, sendo que o primeiro conjunto tem que estar ligado com o conjunto B para ser uma função? Sim, Clério. O que você me perguntou lá anteriormente é o que a prof está explicando nesse slide, certo? Que é o domínio tem que estar flechado com todos os elementos do conjunto B. E ele pode ser flechado uma vez só. Não pode sobrar elementos do conjunto A e do conjunto B, que é a minha imagem, pode sobrar. Sendo que isso ali que a professora colocou ali são só um exemplo que a prof colocou, valores ali, para que vocês pudessem visualizar. Esses diagramas são formados através de problemas que vocês podem realizar. De uma função, como eu falei para Kelly era 100, através de um resultado. Sendo que se vocês forem fazer um vestibular, um Enem ou qualquer outro percurso, né? Ou até mesmo se não for fazer, vocês vão se deparar com isso. Porque vocês vão utilizar. E vocês vão entender que vocês vão relacionar. Na cabecinha de vocês não vai vir a propriedade, mas vocês estão utilizando. E se um dia precisar, para qualquer coisa, vocês vão saber também. Tanto na parte prática, parte teórica e na parte do conceito da propriedade. Que vem lá no livro do ensino médio, número 1, que nós temos no primeiro ano do ensino médio. Então, respondendo a pergunta do Clério, acho que foi o Clério que me perguntou antes. Os demais querem me perguntar alguma coisa? Não, posso seguir. Eu posso seguir? Todos estão concordando ou só? Quem mais quer? Ô, professora. Eu não entendi. Vamos lá. Só perguntar. Quem não entendeu? Não, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. O número negativo que está no conjunto lá muda no que está no outro? Sim, muda através do jogo de sinal. Sempre numa multiplicação, numa potenciação, numa divisão, você usa jogo de sinal. Certo? Então, se você tem menos 3 elevado ao quadrado, vou botar aqui para você, tá, Cauane? Para você entender melhor. Se a prof tem aqui menos 3 elevado ao quadrado, consegue visualizar? Sim. Isso aqui nada mais é, vou mostrar aqui para vocês verem, que é 3 vezes 3,
9. Menos com menos, mais. Por isso que muda o jogo de sinal. Quando for multiplicação, divisão e potenciação, usa o jogo de sinal. Prof, se tiver, no conjunto A, ele não está ligado com o conjunto B, os dois sobrados, eles são uma função? Eles não estão ligados um ao outro? Ser uma função quando o conjunto A tiver todos os seus elementos ligados com o conjunto B. Se tiver um elemento sobrando no conjunto A, ele não é uma função. Obrigada. Também entendi. Conseguiram entender? Sim, professor. Não, a Ricardo não tem porque não está ligado com o conjunto. Deixa eu estar ligado. Sim. Eu nem... Normal. Eu acho que é. Tranquilo? Não. Pessoal, eu fiquei a minha internet. Deu uma bugada, tá bugado. Jogou um pouco. Tá bugadinho. Piorou. Ficou pino na verdade. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim! Sim, voltou. Você já trocou de novo, Marcos? Chuva? Não! Agora Não. Wagner, posso seguir aqui e pegar o coração? Posso seguir aqui e pegar o coração? Que quando tá travando? Eu não vou pegar. Ó, caiu o celular. Caiu agora. Sim, Ele vai cair. Puta merda. Eu não entendi muito bem. Por causa que aqui, Ah, na B não dá pra chegar, eu não cheguei. Não, porque assim, ó, quando sobra Tá elemento separado. no ar ali, não é uma função. Oi, tá separado. Porque eu preciso do ar para fazer o cálculo. Me traz um óculos lá. A Não, ó, tá A sobrando não é também, ó. função, a B eu acho que é. Eu não sei, não dá pra enxergar. Não é função porque tá sobrando. Não, porque tem que sobrar. Não é uma função quando sobra do ar, né? a B não é função porque o conjunto B Tá ligado em ele tá dois. ligado em 2. Tá É, ligado isso. no 0 e no 2. Vocês têm as atividades, né? Aqui, ó, eu vou pegar daqui por causa que aqui tá preto e branco. Podem ir respondendo, né? Sim, sim. Eu não tô dando Estão conseguindo me Eu ouvir? acho. Estão conseguindo? Pessoal, eu não tenho muito o que fazer, tá? Peço desculpas, mas a minha internet caiu e eu já entrei em contato com o provedor, ele nem me respondeu. Então, vamos tentar seguir assim. Desculpa, peço desculpa novamente. Nós estávamos na parte da matemática. Nós temos que ver química e física ainda. Qual que é a dúvida de vocês até agora? É nas perguntas. É das perguntas. Aí nós Tá. perguntamos. Só fizemos bem assim, então. Nas perguntas, a professora, vocês esperam que daí a professora abre depois a outra apresentação. Agora, a professora faz toda a parte do conteúdo, explica para vocês, e depois eu vou só para as perguntas e explico só as perguntas. Pode ser? Pode ser? Então tá bom. Que daí Pode ser? Pode ser? Que daí a gente não precisa abrir duas vezes duas apresentações diferentes. Assim, a prof explica, anotam tudo que vocês tiverem dúvida. E depois eu esclareço tudo nas perguntas também. Tá bom? Sim. Então tá. Agora nós estamos na parte da química. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. 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 Então, nós estamos na parte da química, aonde vocês também... A professora gostaria de fazer um trabalho com vocês e gostaria de socializar no sentido assim. Eu quero que vocês comecem a ser amigos da tabela periódica. A tabela periódica, como vocês podem notar, ela é muito visualizada dentro da agricultura, até mesmo dentro dos temas geradores. Os monitores da agrária,
ele utiliza muito ela. Então, nós vamos ter uma tarefa mais adiante, que é o estudo da tabela periódica através dos conceitos. Qual que são os conceitos? É entender que a química não é algo absurda, que não são só aqueles 118 elementos que nós temos, que ninguém consegue entender. Mas sim, nós vamos começar a relacionar ela com o nosso dia a dia. Aonde a gente encontra o cálcio? Aonde a gente encontra o sódio na agricultura? Ou até mesmo no empreendimento que eu tenho na cidade, nós temos a Eduarda, nós temos o Victor, os outros empreendimentos. Na parte da oficina do pai do Victor, nós encontramos muitas partes dos elementos da tabela periódica, que é encontrado lá nos momentos que está sendo trabalhado, no ferro, no aço e assim por diante. Então, a professora quer começar a fazer um estudo com vocês. Então, todos, quem não tem a tabela periódica, procura um livro do ensino médio que vocês levaram para casa, de química, que vai ter a tabela periódica. Que mais adiante nós vamos ter uma tarefa muito interessante. Depois que nós entendermos um pouco essa questão de homogênea, heterogênea, separação, mistura, porquê da sua importância, aonde que a gente encontra. Nós vamos ter um trabalho muito interessante que eu quero que vocês lembrem dela, mas lembram ela com o cotidiano de vocês. Por que ela existe? Qual que é o motivo dela existir? Por que ela é tão importante para nós? Mas com a nossa parte prática. Hoje nós estamos ainda estamos no capítulo 4, capítulo 5, na página 72 e 74, que nós vamos entender o que é uma separação de mistura. O que é uma separação de mistura? Por que vocês estudaram anteriormente a parte homogênea e heterogênea? Alguns colegas até fizeram uns vídeos que foi publicado, que seria homogênea, heterogênea. É que a gente, através dessa situação que a gente estudou anteriormente, a gente vai entender e visualizar o que seria essa parte que nós separamos. Por que a química, que é a transformação da matéria, que é o estudo de todo o ser humano, no estudo geral de sua formação, ela tem essa sua associação de substâncias. E por que nós temos a separação de mistura? E essa separação de mistura, ela vem através do quê? Da nossa parte homogênea e heterogênea, que são componentes de misturas de fases visuais e não visuais. Então, homogênea, que apresenta apenas um aspecto visual, fase. Heterogênea, que apresenta pelo menos 2 aspectos visuais, fases. Significa o quê? Se eu misturar o pó do suco ou mesmo o líquido da laranja na água, eu vou ter uma fase só. Se eu misturar a água e o óleo, eu tenho 2 fases. Eu consigo visualizar 2 fases. E é através desse estudo, desses componentes, que nós transformamos a matéria, que nós chegamos nos sistemas de separação. Certo? Querem fazer alguma pergunta até aqui? Não. Não? Posso continuar? Pode. Sim. Tá. Separação de componentes em mistura. Nada mais é que é utilizado em vários métodos, né? De diversas separações. Então, são as misturas homogêneas e heterogêneas. O que nós temos? É uma formação entre elas, né? Que são misturas do nosso dia a dia. Para nós entendermos um pouquinho melhor, nós vamos entender cada separação dentro da parte heterogênea e dentro da parte homogênea. Lá no ensino fundamental, vocês gravaram algo na cabeça de vocês. Homogênea é algo que a gente visualiza uma coisa só. E heterogênea é a água e o óleo. Certo? Não é isso que vocês têm na cabeça de vocês? Sim. É isso ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Agora, para ficar um pouco mais claro para vocês, é uma situação assim, pessoal. Qualquer fase que nós temos, ou em qualquer momento que nós temos a nossa fase das separações. Nada dela existe sem nós termos a parte heterogênea e a parte homogênea. Sendo que ela é muito importante.
dentro da nossa parte de sólidos, líquidos e em geral. Isso ocorre em várias situações. Na parte do esgoto, na parte, a água que vocês tomam em casa, ela vem do poço, né? Se vocês deixar, se ela vem suja, se vocês colocar lá na areia, que a areia nada mais é que é uma filtração que nós temos. É uma das melhores filtrações que nós temos. Ela vai se purificar, porque a areia ela faz uma separação entre a sujeira ou o componente que tem. E isso ocorre dentro de uma separação de mistura de uma água tratada que vem para nós. Certo? Que vocês vão entender adiante. E isso acontece através do esgoto, de outras situações que a gente pode dar, ou outros sistemas de misturas. Certo? Posso continuar? Sim. O que é uma catação? Catação dentro da parte heterogênea é uma separação que nós temos de vários componentes sólidos, que tem vários tamanhos diversos, ou sólidos não dissolvidos no líquido, que são utilizados nas mãos, uma pinça, um pegador, ou uma retirada de um sólido, nada mais é do que uma separação de pedra dos grãos de feijão. Isso é uma catação, e é uma separação de mistura heterogênea. Se vocês tiverem uma pergunta que diz bem assim, separação de pedras dos grãos de feijão, de pedra de grão de feijão, isso é uma separação heterogênea, que nada mais é que é dada por uma catação, dentro da propriedade da química da separação de mistura. Livigação, nada mais é que é uma separação de uma força de uma água ou de um componente denso, sólido, de diferentes densidades, que seria a separação ou cascalho do ouro. É livigação, que é o nome que é dado, que é a separação do cascalho do ouro. Ventilação. Nada mais é do que é um método que nós temos de uma mistura densa, de um sólido de diferentes densidades, que é a separação da casca do grão de amendoim. Quando vocês pegam a casca do grão de amendoim, que vocês fazem aquela ventilação, nada mais é do que uma separação de mistura heterogênea da casca do grão de amendoim. Existe um nome específico, que são propriedades da química, que a gente vai entendendo aos poucos por que dessa transformação da matéria que é chamada química. E nós temos outros exemplos, que é a flotação, que é o quê? Que é uma mistura de dois sólidos, né, que nós temos, que dissolvem, que eles são densos. Um é mais denso que o líquido, que é uma catação, que é uma água e uma mistura formada por uma areia e isopor. Então, o que acontece? Quando que nós temos a separação, tu vai dissolver a água em uma mistura de areia e isopor. Você vai fazer o quê? Uma flotação, porque um vai flutuar. Flotação. O isopor vai ficar mais denso, né? E ele vai ficar em cima da água. E a areia vai ficar embaixo. Existe um nome específico para isso. Sifonação. O que seria uma sifonação? Nada mais é do que uma utilização de mangueira, pipeta, canudo, seringa, que é retirada do líquido denso ou menos denso de uma mistura desse líquido. Nada mais é que é uma separação da água e do óleo. É quando você consegue, através de uma seringa ou de um canudo, uma pipeta, separar os dois, porque a água está em cima e o óleo está embaixo. Isso se chama sifonação. Agora, uma filtração de uma parte heterogênea. Nada mais é que é o que a professora citou para vocês, que é a filtração da areia e da água, que é o filtro do papel, né, que nós temos, né, de um componente sólido, que ele vai ser um gás, um sólido dissolvido em uma água, que é a separação da areia e da água, uma filtração. E essa parte que a professora explica para vocês, a separação da areia e da água, ela é muito utilizada. E isso vocês podem fazer em casa, exemplos que vocês vão entender que isso é uma das maiores filtrações que tem, que é a areia
que faz a filtração da água, certo? Seguindo adiante, nós vamos encontrar a filtração no vácuo. O que é essa filtração no vácuo? É a separação da água em uma mistura pastosa. O que poderia ser algo pastoso? Nós temos uma tera. Essa tera está na água, tá? Algo pastoso, ela está ali um líquido pastoso, certo? Um é um método de aceleração de uma filtração, um líquido que está ali, ó. Então, você coloca a areia, ela vai separar a água desse líquido pastoso. Por isso que eu digo para vocês que a areia é um dos sentidos mais utilizados nessa parte de filtração. Nós temos a decantação. O que seria a decantação? É separar o baro da água. Decantação é um método de componentes densos de mistura, né? Que é formado por um sólido dissolvido em um líquido ou entre dois líquidos, que posicionam componentes densos da ação da gravidade, que é a separação do baro e da água. Decatação coloca um balde. Nesse balde tem baro misturado com água. Deixa paradinho, o que vai acontecer? A água vai ficar em cima e o baro embaixo. Se chama decantação. Certo? Separação com funil e bromo. O que seria isso? Nada mais é que um equipamento específico que nós vamos utilizar, ou que é utilizado dentro da química, que é a separação do líquido denso de uma mistura de um líquido imensíveis. O que é imensível? Pequenininho. É a separação da água e do óleo, aquelas cutículas pequenininhas. Dada por quê? Separação com funil de bromo. Tá? É uma utilização mais específica. Seguindo adiante, a centrifugação. O que é a centrifugação, pessoal? Eu trabalhei no laboratório, análises clínicas, e nós fazíamos a centrifugação. Para vocês entenderem o que seria isso, quando vocês vão tirar sangue, vocês coletam o sangue e é posto dentro de um tubo. Esse tubo, ele fica todo vermelhinho porque o sangue de vocês é vermelho. Para nós termos uma centrifugação e separar os glóbulos de vocês, ou melhor dizendo, a gente não utiliza o sangue para fazer os exames, a gente utiliza aquela parte da centrifugação, que é o plasma, a parte branquinha que vai ficar, ou o líquidozinho. Então, a gente faz uma centrifugação, que é parecido como se fosse uma centrífuga de roupa em casa. Centrifuga e faz essa separação. Tem uma quantia de tempo que é colocada, então é muito utilizado nos laboratórios de análise clínicas. É quando você faz essa centrifugação do sangue para poder fazer os exames. Separação de magnética. O que seria isso? Separar a limalha de ferro de areia. É quando nós temos uma composição de ímã ou retirada de metálico presente em uma formação de um sólido. É essa separação. Certo? Dissolução fracionada. É a água misturada com o sal e areia. É quando nós utilizamos um método de dois sólidos obtidos de dissolver apenas um deles. Eu quero dissolver um deles. É um método de um líquido. É dissolução fracionada. É quando eu consigo fazer essa separação de mais do que um componente ou mais de um objeto. Seguindo adiante, nós chegamos na parte de coagulação, dentro da parte heterogênea, que nada mais é do que é uma mistura, né, que nós vamos ter entre unir o sólido e uma substância líquida. Tá? Ou é uma dissolução de um alumínio, de uma água, de uma extração de tratamento de água. Pessoal, o tratamento de água ela é dada por um ciclo de uma coagulação e assim por diante. Certo? Então, a gente chama de coagulação. Pessoal, só para mim avisar vocês, tá pitando tanto ali como que parece mensagem, é que o Luiz Felipe, aluno do primeiro ano, resolveu me mandar os trabalhos da sexta alternância agora, nesse momento, tá? Então, eu peço desculpa que o meu WhatsApp não está funcionando, é que os alunos do primeiro ano resolveram mandar as atividades no horário da aula, tá bom? É isso que está acontecendo, eu acho, daí acredito que são mais de 50 fotos, então vai ficar apitando. Peço desculpa, mas não é o meu celular que está apitando por alguma outra coisa que não seja isso, né? No horário da aula, mandando atividades, né? Floculação. O que é isso? É uma agitação
favorável de uma ação de coagulante. É quando você utiliza um método de coagulação dentro de um laboratório, dentro de algo específico. É algo quando você vai fazer essa separação ou tem mais de um método, de um componente. Tamização é a farinha ou a peneira de farinha do trigo. É quando você faz o quê? A peneira da separação dos grãos sólidos dos maiores presentes em uma mistura. É quando vocês pegam a... Sabe quando vocês fazem açúcar de cana? Vocês peneiram o açúcar de cana e fica aquelas bolinhas? A peneiração é a tamização. Seguinte, podem fazer as perguntas? Alguém me interrompeu? Querem perguntar, pessoal? Não. Estão conseguindo entender mais ou menos o que a professora quis passar para vocês? Sim. Ai, que bom. Vocês viram como que é química? Hã? Podem perguntar. Querem perguntar alguma coisa? Agora a gente vai conhecer. Agora a gente vai conhecer as misturas homogêneas. Fusão fracionada, solidificação fracionada, que as misturas homogêneas são aquelas que se misturam. O que é essa filtração, essa peneiração que a gente tem entre a separação dessas substâncias? Então, uma função fracionada nada mais é que é um método de separação de um componente de mistura homogênea. Sólido que aparenta vários tipos de diferentes fusões. É uma mistura aquecida até dirigir ao menor ponto de fusão. É uma filtração de uma peneiração de um sólido. É o resgate e separação de um líquido. Exemplo, é a separação de componentes de ouro de 18 quilates. O que seria isso, pessoal? É quando nós temos algo que a gente vê uma fase só e a gente consegue fazer essa separação através de diferentes pontos de fusão, que é essa separação de misturas que a gente faz, que é através de um método específico de separação. Porque quando nós temos algo homogêneo ou uma fase só, se nós colocamos mais um componente e depois a gente queira separar, existem métodos de separação. É isso que acontece. A gente chega no ponto também da solidificação fracionada. O que seria isso? É a separação da parafina dos resíduos do petróleo. Por que eu sempre cito assim? Que o petróleo, se ele estivesse dentro de um galão, ele não ia ser tão importante para nós. Ele é importante porque existe uma separação, uma fusão, um ponto, uma temperatura, um componente, uma transformação, que é uma solidificação fracionada, todo o trabalho de uma transformação de matéria que faz que exista o que? A gasolina. Então, um desses métodos, um desses exemplos que existem nessa transformação é a separação da parafina dos resíduos do petróleo, que é um dos processos que acontece dentro dessa transformação. Um exemplo simples para vocês. Evaporação é quando nós temos a vaporização de um sólido é separado, a água e o sal, em uma salina. É quando nós separamos um objeto, um líquido presente da mistura. Quando nós conseguimos através da evaporação. Destilação simples. O que seria isso? É a separação da água e do sal. Como é que isso acontece, pessoal? Através da vaporização da condensação. Ou seria melhor, do recolhimento de outro recipiente, que é através do componente de sólidos dissolvidos no líquido, que é através da destilação simples, que é condensado, que faz toda essa separação da água e do sal. Então, existe uma separação através da vaporização, que a gente vai estudar, pessoal, muito dentro dos conceitos da química. Tá? Agora, a professora está fazendo uma introdução para vocês, uma explicação, para vocês entenderem que isso é, sim, visível, isso sim existe, que é
exemplos do dia a dia de vocês que estão sendo relacionados dentro de todo esse estudo da transformação da matéria. Destilação fracionada. O que seria uma destilação fracionada? Nada mais é do que uma mistura, um líquido, um vapor, ou a água e a acetona. É quando nós condensamos a vaporização dentro do quê? Dentro das misturas, a gente separa. Só para dar um ênfase para vocês entenderem melhor, lembram sempre dos estados líquido, sólido e gasoso, que dentro da parte homogênea, que é a homogeneização ali dos sistemas de mistura, é o que faz essa separação, tá? Que é o estudo que vocês já viram lá anteriormente, a professora já explicou para vocês, que são as fases, né? Destilação por arraste de vapor. Nada mais é do que vai ser a água sobre uma mistura de uma vaporização que existe a partir de plantas. Vaporização que aconteceu na água sobre algo que evaporou. Certo? Seguindo adiante. Aqui vocês vão ver uma imagem linda e maravilhosa que diz muito certinho o que seria essa separação de mistura. Que é toda a decantação, cromatografia, catação, flotação, dissolução, centrifugação, filtração. Por que todo esse contexto maravilhoso? Porque sem ele, nós não teríamos análise clínica, nós não teríamos a medicina, nós não teríamos uma água potável em casa, se não for, claro que vários de vocês têm através dos poços e tudo mais, mas o pessoal que vive na cidade, a parte de tratamento de esgoto, é tudo através dessa separação de mistura, que vocês vão fazer o estudo. E entre outras situações que vocês vão envolver no dia a dia de vocês. Pessoal, estou aberto para perguntas. Enquanto vocês me fazem as perguntas, eu vou avisar a professora do próximo horário, que eu vou me atrasar um pouquinho. Podem ir fazendo as perguntas. Usa o papel na mão, porque à noite vai ser uma criança. Podem perguntar, pessoal. Não tem pergunta. Dormir abraçadinho. Vai o Wagner colocando as maçãs na coisa. Prof, Pode perguntar, amor. todos nós vamos ir uma hora para a escola ou não? Victor, vamos deixar eu responder essa pergunta para você no finalzinho, pode ser? Pode. Então tá. Que daí a gente não foge do foco, pode ser? Depois eu respondo, tá? Sim. Posso seguir adiante, então? Dá pra falar que eu tô deixando aqui? No final, tu planeja. Tá, pode chegar a falar. Mas isso, por isso Vamos falar que daí a prof não tem que seguir adiante, porque a prof já estourou o meu horário. E tem mais um professor depois, eu tenho que dar física ainda e depois as atividades. pode ser, pode dar. Pode prosseguir o conteúdo, professor. Posso prosseguir? Vocês têm certeza? Sim. Absoluta, quero só ver. Então tá bom. Eu sempre digo para vocês, né, que a matemática é maravilhoso. Daí veio a química e a física para ficar mais perfeito, né? A física, ela é um dos conteúdos muito maravilhosos do ensino médio do primeiro ano. É quando vocês conseguem relacionar muito ela com o cotidiano. Como vocês já vêm relacionando, que é a parte do deslocamento, a parte do tempo, velocidade média e assim por diante. Então, agora nós chegamos num conteúdo muito fácil de entendimento e que vocês conseguem relacionar também com vários conteúdos e temas geradores que vocês vão estudar agora no momento ou vão continuar estudando no ensino do segundo ano do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. É muito fácil de relacionamento. Exemplo, é como eu disse para vocês. Se nós fizermos a velocidade média de vocês saindo da casa de vocês a chegar até na escola, a gente está usando um exemplo do dia a dia de vocês, que nada mais é do que um conteúdo de física. Ou melhor dizendo,
aquele tempo que vocês levam de trator até da roça, ou aquele tempo que vocês levam num deslocamento até na casa do avô de vocês, ou até numa corrida, de um jogo de futebol, ele envolve essa parte de velocidade média, a parte do tempo, a parte o tempo que eu levo inicial, o tempo final, e todo esse conjunto, ele chega na página 63 e 67 do livro, que é movimento uniforme, que é todo o contexto da parte que nós vamos estudar linearmente, a parte igual, que é a função inicial, final, a posição, o gráfico, a velocidade, a parte de todo esse sentido que dá muito ênfase, que é muito gostoso, porque a gente consegue relacionar com o mesmo, tá bom? Então, seguindo adiante, eu quero explicar para vocês o que seria esse movimento uniforme. Nada mais é do que o deslocamento que ocorre em linha reta com uma velocidade constante. O que seria isso? Constante, pessoal, é quando vocês estão indo naquela mesma velocidade, a mesma coisa. Quando ocorre uma distância igual ou um intervalo de tempo igual, ocorre o quê? Um movimento universo. Esse constante, não há aceleração. Você está indo a 10 km por hora, o carro está andando 10 km por hora. Você está andando a 5 km por hora, você está sem aceleração. Movimento uniforme, ó, naquele mesmo movimento. Que representa um deslocamento de um corpo, um referencial, sobre uma velocidade constante. Então, essa é a parte que vocês viram lá anteriormente. Lembram aquele exemplo que a prof deu para vocês da atleta que percorreu um percurso inicial, final? A prof deu vários exemplos no dia a dia de vocês. Então, o movimento uniforme, essa distância nesse corpo, esse corpo que a prof cita pode ser um automóvel, pode ser um ser humano, pode ser relacionado com qualquer movimento que vocês têm. E ele é muito relacionado em várias partes do cotidiano de vocês. Tanto num tema gerador, tanto num conceito que vocês estão em qualquer lugar, tanto na parte urbana, na parte rural. Então, é muito fácil de entendimento. Seguindo adiante, para vocês entenderem um pouquinho melhor, a prof botou um exemplo. Imaginam um carro que percorre uma trajetória de São Paulo ao Rio de Janeiro, com uma velocidade constante de 120 km. Quer dizer que ele saiu de São Paulo e foi ao Rio de Janeiro e teve uma velocidade de 120 km. Ou melhor, a Milena saiu lá de Iraí e chegou a Alpestre na escola numa velocidade constante de 30 km por hora. Ou, melhor dizendo, a mãe do Victor trabalha com turismo, certo? E lá no turismo existe um percurso que é feito lá, de trenzinho, de alguma coisa, que tem uma trajetória de 20 km por hora. Quer dizer que vai ser constante. 20 km por hora, para que as pessoas possam visualizar o ambiente, possam visualizar as coisas que a ametista está mostrando, proporciona para o visitante. Então, nada mais é que se a mãe do Victor for lá e dizer para o cara que está sendo conduzido aquele carro fazer o percurso, sei lá, de 5 km a 10 km por hora, ou 20 km, ela está usando o movimento retilíneo uniforme, dentro de uma velocidade constante. Então, isso é muito interessante porque a gente consegue relacionar. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, a prof passa toda a teoria, toda a parte de vocês entender que vocês vão ter um movimento uniforme numa trajetória de um percurso que pode ser uma reta, pode ser circular, curvilínea e assim por diante. Porque o nosso percurso, ele sempre vai ser só reto? Não, ele pode ter curvas, ele pode ser circular e assim por diante. Ele pode ser um corpo em linha reta, um nome retilíneo, o que for, como a prof disse, um condutor a isso. Seguindo adiante, aqui a professora explica um pouquinho desse deslocamento. Linha reta, uma velocidade constante, uma aceleração, uma força, uma ganha de componente, para que vocês entendam melhor toda essa teoria, toda essa parte de explicação, nós
nós vamos ter um exemplo, uma visualização, que vai ser muito mais fácil, que é através de uma fórmula de posição, que nada mais é do que vocês já conhecem, ou que vocês já viram. Já fizeram um estudo do deslocamento, do tempo, da velocidade média, que agora chega na parte de posição inicial, velocidade, corpo em deslocamento, tempo. Por quê, pessoal? Porque se eu tenho uma posição inicial, eu saí de um ponto. Esse ponto, ele dá uma velocidade. E essa velocidade dá um tempo de percurso. Dentro de qualquer exemplo do nosso dia a dia que eu posso citar. E isso acontece através dessa fórmula que é muito utilizada. Posição final do móvel, posição inicial do móvel, velocidade do móvel, tem intervalo e tempo. E assim por diante. Ai, prof, eu não entendi essa fórmula. Não. Você olhando para a fórmula e você decorando ela, você não vai entender. Mas você relacionando com o problema do nosso dia a dia e entendendo que nós temos uma posição final, uma posição inicial, nós temos a velocidade desse móvel e esse intervalo de tempo, nós conseguimos entender qual que é o eficaz, qual que é o resultado final de toda essa composição, que é esse movimento retilíneo. Para nós entendermos melhor, através de todo esse conceito, a gente vai utilizar a nossa parte de posição em metros, em segundos, quilômetros e assim por diante, que é as unidades internacionais de medidas. Lembram que vocês viram as grandezas que ia de metros para centímetros, quilômetros para milímetros, de milímetros e assim por diante, que a prof explicou para vocês na aula e também explicou no sábado, às 13h15, marcada pelo Franklin, se eu não me engano, e a professora fez toda a explicação novamente dos sistemas internacionais de medidas. Lembram disso? Sim. Ai, que bom. Por isso que eu fico muito feliz. Vocês me orgulham. Porque vocês lembram das coisas. Então, o que a gente viu lá, vocês vão agora novamente estudar aqui. Sistema Internacional de Medidas, aquela tabela que a professora explicou para vocês, ela vai ser continuamente, sempre na vida de vocês dentro da física. Por isso que eu digo que vocês relacionam muito, tanto na parte urbana, na parte agrícola. Vocês têm que imaginar as coisas, gente. A exata, ela tá ali. Ela é difícil, porque ela tem aquela teoria, ela é exata. Mas se vocês conseguirem enxergar ela com outros olhos e relacionar ela no meio sentido do dia a dia de vocês, ela se torna mais fácil. Então, nós temos sempre que nós vamos ter o quê? Um referencial. Esse referencial é a aplicação corrente da fórmula, ou é o início, né? Na física. É uma posição que nós vamos ter. Aqui a professora vai explicar num automóvel, tá, pessoal? Ó, imaginam, nós temos 3 automóveis ali, tá? O primeiro carro prata saiu em 12 metros. O carro vermelho saiu em 8 metros. O referencial é 0, como se fosse aqui no meio, tá? E o segundo carro prata, ele saiu a 15 metros. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que cada um teve um sentido de movimento. E isso pode ocorrer com vocês em qualquer momento, no movimento uniforme. Entre a passagem dos carros, quando vocês estão vindo na escola, quando vocês estão indo em qualquer ambiente de vocês. É o referencial que você cita em qualquer ponto que você vai querer. E é a distância que dá entre os sentidos de movimento. Aqui a prof está citando para vocês entender o que seria esse inicial. Esse inicial seria uma referência que eu tenho, que ela pode ser o que está se afastando e o que está se aproximando. E assim por diante. Aqui nós temos o referencial entre a parte negativa do carro prata, que vai cada vez mais se conduzindo, e o carro, que é o primeiro carro, e o segundo carro prata, que vai cada vez mais, né, também tendo esse afastamento, mas num ponto referencial. Dentro, aqui é qualquer exemplo citado. Eu só quero dizer para vocês que sempre vai ter um referencial, um sentido inicial, entre um ponto, entre vários sentidos de outros carros.
Para que vocês possam entender melhor, o que seria isso, pessoal? Para vocês entenderem. Esse referencial sempre vai ser 0. Os 3 caros que estão se deslocando em diferentes sentidos, para a esquerda, ou um referencial de uma posição negativa de -12, da mesma forma, do veículo vermelho e tudo mais, são só exemplos citados ali, tá? Que é uma posição inicial do automóvel, que determina um sentido. É um sentido mais perto do referencial, é um sentido mais longe do referencial, é um sentido mais próximo do caro, é o movimento que dá no afastamento ou na união, tá? Sempre vai ter um inicial, um final e uma posição de onde vai iniciar. E através do movimento uniforme que nós temos, né, do exemplo dado. Seguindo, nós temos o que aqui, ó? Nós sempre vamos ter o quê? O que aproxima, o que afasta e o que afasta dentro do meu referencial. É isso que a professora está tentando explicar para vocês. Que vai ter um ponto, esse ponto poderia ser, pessoal, qualquer ponto. Exemplo, nós temos um ponto, quilômetro 13, o pessoal ali que vem de Iraí, por ali, diz o quilômetro 13, né? Ali teve a união do referencial 0, quilômetro 13, e 3 caros passaram por esse quilômetro 13. Cada um no seu sentido. Isso vai ter o quê? Um afastamento do referencial, uma proximidade e o que vai se afastando. Esse referencial vai ser 0 de um percurso que os 13 iniciaram até o percurso que vai chegar. Cada um vai ter um sentido, uma classificação de movimento retilíneo, ou um progresso, ou um local onde vai ter essa velocidade, essa posição final, que é dado através da física em vários problemas que a gente pode relacionar. Aqui parece que é um problema mais específico, mais exato, mas é algo simples. É a minha velocidade que eu vou ter entre os 3 caros, né? Cada um vai ter a sua velocidade, cada um vai ter o seu percurso que vai chegar até o final, cada um vai ter o seu movimento, e no final todos vão ter a sua posição até onde chegou, ou o seu movimento progressivo, que seria através de uma velocidade. Pessoal, estou aberta para perguntas. Ou vocês querem que eu vou para as atividades para me explicar? Vai para as atividades. Ninguém quer. Querem só perguntar na hora das atividades, então? Sim. Sim. Nós aqui sim. Nós aqui Não sabemos sim. Tá, só um minutinho que eu vou botar outra apresentação. Um segundinho. Agora eu pergunto para vocês, existe algo mais apaixonante que as aulas de ciências exatas, matemática, química e física? Ó, o ensino fundamental é maravilhoso. O ensino médio é maravilhoso, né? Não, é difícil. Não é difícil nada, gente. É algo assim, ó, não tem. Eu sei se porque sou eu. A gente consegue relacionar, a gente consegue, é muito bom. É muito bom mesmo. Só estou abrindo aqui a apresentação, fechei aquela. É bem rapidinho. Querem ir perguntando, vamos conversando. Fizeram anotações? Tudo que eu falei, vocês anotaram? Estão conseguindo enxergar aqui? Não. Não está visualizando ainda? Agora sim. Agora sim? Pessoal, só para vocês entenderem, então, o conteúdo vocês vão deixar no caderno com uma cópia das atividades. Para me entregar, vocês vão entregar as atividades, tá bom? Tudo que eu falei, tudo que eu expliquei nesses 40 slides, vocês têm que ter no caderno, tá bom? O que vocês vão me entregar são essas atividades. Então, eu coloco ali, que através do conteúdo de funções, vocês vão resolver as atividades 1, 2 e 3, tá? Então, a número 1, eu quero que vocês façam uma função
que é através de x ao quadrado, certo? X ao quadrado não é uma potenciação? Sim. Vocês vão fazer um diagrama de Venn, que é o A e o B, e vão só substituir. Todos os elementos do A, vocês substituem no X. O valor da propriedade da potenciação, vocês vão ver se vai ter o resultado no conjunto B. Sim. Posso fazer um exemplo para vocês entenderem melhor? Sim. Sim. Tá. Vocês têm a função x aqui, x ao quadrado. Estão visualizando? Sim. Sim. Aqui, ó, nesse x, vocês vão substituir o menos 2, o 0, o 1 e o 3. Todos os elementos do conjunto A. Agora eu pergunto para vocês, se eu colocar o 2 aqui, 2 vezes 2 é quanto? 4. Menos com menos? Mais. Agora eu pergunto para vocês, tem algum elemento 4 no conjunto B? Sim. Sim. Então o menos 2 vai ficar flechado no número? 4. Viu que maravilhoso? Legal. Conseguiram entender? Sim. A número 2 é a mesma coisa. Dada uma função A e B, vocês vão pegar ali, ó, 5x ao quadrado menos 3. No lugar do x, vocês vão substituir os elementos de A e vão ver se eles são flechados com o B. Em relação com determinar o diagrama de flechas, que é o diagrama de Venn. Só isso. A prof está tentando só agora fazer vocês entender que através de uma função há uma substituição para que adiante a gente consiga relacionar os problemas que nem aqueles que eu citei para vocês antes. É só substituir. Difícil ou fácil? Fácil até. Ah, você é inteligente. Ó, a número 3, pessoal, se não ficar bem visível para vocês me perguntam porque eu quis pegar do livro. O livro, eu sempre digo que o livro didático ele é muito bom e eu gosto muito de utilizar. Então, o que vocês vão dizer ali? Através do diagrama, eu quero que vocês me dizem qual desses ali é função. Qual desses ali vocês me dizem que é função? Letra C. A C? A letra C. Ah, tá. Daí vocês me respondem, então, se é a letra C. E por que é a letra C? Eu quero que vocês justifiquem. Depois, Tá faltando. claro, e eu quero com exemplos do dia a dia de vocês. Vocês são inteligentes. Tá bom? Eu não botei que a resposta era C. Outra coisa, pessoal, agora vocês só estão relacionando. Depois a gente envolve os probleminhas. Eu só quis dizer para vocês que a função é problema do nosso dia a dia. Nada mais é que é. Então, a matemática seria isso. Sempre justifiquem as respostas, tá, pessoal? Justificando, vocês estão entendendo cada vez mais. Agora, de química, tá? O que vocês vão fazer? De química, eu quero que vocês me dizem assim. Quais os métodos mais indicados para a separação dos componentes de misturas abaixo? Areia e ferro. De tudo que a professora explicou até agora, eu quero que vocês me dizem ali qual que é a separação, qual que é o método que é utilizado. Qual é o método utilizado para a separação dos processos? Preparação do chá, separação da areia, coar o suco da laranja natural e assim por diante. Agora, vamos fazer umas pesquisas, vamos ver relacionado com o nosso dia a dia. Faça uma experiência de separação de mistura em sua casa.
Depois façam o relato da mesma para mim. Eu quero que vocês façam em casa uma separação de mistura. Dizem o nome para mim dessa separação de mistura, para mim fazer a visualização, fazer a leitura e entender que vocês utilizam isso no dia a dia de vocês. Certo? Sim. Tá. Então, agora nós temos a parte da física. A parte da física diz bem assim para nós. Eu quero que vocês façam, através do movimento uniforme, eu quero que vocês respondem para mim essas questões através daquela fórmula, que nada mais é que é isso. Um observador percebe que um veículo inicialmente inicia numa distância de 30 metros. Afasta-se com velocidade constante 90 km por hora. Transformado em CI é 25 metros por segundo. Esses 25 metros por segundo a prof já deixou pronto, mas nada mais é do que 90 dividido por 3,6, tá? Através dessa relação, eu quero que vocês dizem para mim a classificação do movimento desse veículo. Explique qual que é a classificação, qual que é o estudo, qual é o movimento, o que está acontecendo ali. Determine a sua posição final, através, se fosse em um instante de 5 segundos, e qual que é o instante do tempo que o veículo tem numa posição de 80 metros. Primeiro, vocês têm uma distância de 30 metros. Agora, eu quero que vocês me dizem uma distância de 80 metros. Certo? Isso relacionando tudo aquele estudo que vocês viram. Um outro exemplo que eu quero que vocês façam, um outro exercício melhor. Um ônibus que se desloca de Santos a São Paulo, ou poderia ser de Ametista a Iraí, de Alpestre a Frederico, está no quilômetro 15 da rodovia e percorre todo o trajeto numa velocidade constante de 90 km por hora. Então, ele vai a 90 km. Calcule a posição que ele estará após 3 horas de viagem, percorrida na variação de velocidade, que nada mais é que aqui é só fazer substituição e usar a fórmula que a prof explicou lá no conteúdo. Se vocês tiverem alguma dificuldade no momento de interpretação, de tirar os dados da questão, tudo mais, na hora do estudo, só me procurem. Me procurem que eu ajudo vocês em qualquer momento. Qualquer coisa a gente pode fazer aqueles videozinhos curtos pelo Google Meet, que a professora faz muitas vezes num sábado de tarde, num momento que vocês preferirem. Se vocês ficarem com dúvida, só me procurar que eu ajudo vocês. Tá bom? Querem me perguntar alguma coisa? Não. Janela vai comer lá. Já comi. Já comeu? Uhum. Estão com dúvida em alguma coisa? Não. Não. Profe, Oi. o profe, Pode perguntar. o exemplo é S igual a... O exemplo lá do negocinho de física é mais V vezes T? Qual você quer dizer na atividade ou você quer dizer nas explicações que a prof fez? É que tem lá a fórmula, e a fórmula é S igual a... a fórmula você quer saber? Sim, já vou te dizer da fórmula aqui. Não, aqui tem a fórmula, daí é S igual a F com aquele negocinho mais... Parece um velhinho. Aqui, ó, a fórmula é o quê? É S igual a S, posição inicial, mais a nossa velocidade do móvel e o intervalo de tempo. É isso mesmo, tá? O S é a posição final do móvel, o S0 é a minha posição inicial do móvel, e o meu P multiplicado pelo T é a velocidade do móvel vezes o intervalo de tempo. Consegui responder sua pergunta, Franklin? Sim. Mais alguma pergunta, pessoal?
Não. Não. Acho que não. Dúvidas? Não. Ninguém está com dúvida? Agora eu gostaria que o Cleiton Luiz Pauletti me mostrasse o caderno das anotações dele da aula de hoje. Abre a sua câmera, Cleiton, me mostra as anotações. Sumiu. O Cleiton não está presente na aula? Tô aqui, sim. Então, abre a câmera, Cleiton, e me mostra as suas anotações. Não, é só uma. Eu não consegui visualizar, Cleiton. Erga um pouquinho melhor para a prof. Conseguiu entender o conceito? Sim. Isso. Agora eu vou pedir para o João Pedro Bassi fazer a mesma coisa. Gostaria que você mostrasse as suas anotações e eu quero que você me diga se você entendeu da aula ou precisa de alguma explicação a mais. Não notaram nada. Olha, prof, eu entendi um pouco, mas qualquer coisa eu chamo lá. Tá, mas eu quero ver o teu caderno, as tuas anotações. Ir pra janta. Pouco resolveu. Quero ver as anotações, João Pedro Bassi. Calma aí, prof. Enquanto que o João Pedro Bassi vai ter que me mostrar as anotações, eu quero que aquele povo todo que está lá na sala, eu gostaria que o Júnior me mostrasse as suas anotações. Júnior, conseguiu anotar? Ou os colegas olham para mim ali se ele conseguiu anotar? Eu não consegui anotar não muita coisa. Na verdade, não consegui anotar nada. Só são mesmo. Pois quero falar um contexto sobre isso. O João Pedro Bassi vai me mostrar o caderno, João? Olha, prof, eu vou ser bem franco, eu não anotei muita coisa, não. Pessoal, Não vale. a professora sempre vai fazer isso. Eu queria dizer para vocês assim, que eu não leio os slides, eu procuro não ler. O conceito está ali, mas vocês viram quantos exemplos eu citei para vocês, ou quanta explicação que eu fiz, que não está ali nos slides e vocês vão lembrar tudo? Quando vocês assistem uma palestra, o palestrante não tem slide, não tem nada, vocês anotam o que ele fala, né? Um alerta para vocês, pessoal. Tudo que o professor fala, tudo que ele diz, tem que anotar. Já imaginou se eu fizesse uma prova agora no final da aula, só do que eu falei? Quanto por cento vocês iam lembrar do que eu falei que não está nos slides? Qual que é essa porcentagem? 0. Então, daí agora nós estamos 2 horas aqui conversando, a prof está falando, dizendo, dando exemplos, tentando explicar, e alguns anotaram algumas coisas e alguns não anotaram nada. Que tal nós agora na casa familiar começar a fazer testes do conhecimento só do que os professores falam durante as aulas online? Como é que iria ficar a situação? O nosso cérebro, ele capta algumas informações que ele acha necessária, algumas coisas ele não fica nele. E daí, como é que ia ser essa prova? Tá? Isso é uma releitura para as próximas aulas minhas e dos próximos monitores também. A gente se prepara e a gente quer que vocês anotem, pessoal. Sugam o professor o máximo possível. Sugam. Perguntam. Ele fala, ele diz. Que graça teria se o professor lesse só? Tá? Nem tudo que a prof falou estava nos slides. E agora? Então, é uma dica que pode ser que vai acontecer algumas coisas adiante para o povo que está escutando as aulas e para quem também não está assistindo. Daqui a pouco eu vou começar a lançar provas de exatas só do que eu falo nas aulas online. O que vocês me dizem? Vai ser interessante?
Vai ser interessante para alguns, né, Franklin? Para outros, vai ser bem. Então, pessoal, nesse contexto que nós finalizamos, acredito que vocês querem fazer mais alguma pergunta? Seria mais ou menos isso? Querem isso? A pergunta do Victor eu respondo para ele no particular, tá bom, Victor? Se alguém mais tem aquela pergunta que o Victor me fez durante a aula, pode perguntar para mim ou para o diretor, ele também responde para vocês. Desejo para vocês uma ótima aula de inglês que vocês vão ter daqui a pouco. Estou à disposição para esclarecer as dúvidas no momento que vocês tiverem, tá bom? Eu iria dar um desafio para vocês, essa alternância, mas eu vi que o monitor Fábio fez um desafio para vocês, né? Então, eu deixo para a próxima alternância ou ao processo de como vai ser a evolução daqui a uns dias. Qualquer coisa eu lanço para vocês, não precisa ser em alternância. Eu lanço para vocês fora da alternância, para que assim vocês também, todo momento, tenham uma atividade. Tá bom? Certo? Certo. Então tá bom. Então, já que ninguém quer mais se manifestar, uma boa noite a todos. Um grande abraço. Cuidem e uma boa aula de inglês, tá bom? Boa noite, prof. Boa noite, até mais. Boa Tchau. noite, prof.